Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo certo? Terça-feira a tua conexão caiu ali? Eu tive a impressão que tu saiu ali da sala. Sim, eu caí bem no início da aula, na verdade. É, eu me lembro. Uhum. Mas apareceu alguma mensagem para ti de que estava ruim a conexão? Não, ele só caiu. Mas eu vou assistir depois o vídeo pelo YouTube. Não consegui ainda, mas depois eu vejo. Aham. Olá, Eduardo. Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo. Aguardar um pouquinho então, ver se chegam outros colegas aí. E estão conseguindo fazer o trabalho? Eu já mandei o trabalho ali na terça-feira, né? Ah, já entregou? Já. Conseguiu fazer tudo, Eduardo? Tu também, Bruno? Conseguiu fazer todas as questões? Consegui, eu só tinha ficado na dúvida na número 3, mas depois da última aula ali que tu explicou, daí eu acredito que eu entendi. Aham. Beleza. Deixa eu só achar uma coisa aqui já. É, Bem, pessoal, então assim, né, analisando as últimas aulas, né, o que a gente conseguiu estudar foi o conceito de combinação linear de vetores, depois definimos conjuntos de vetores linearmente independentes e vetores linearmente dependentes, e o conceito de base, né? O conceito de base de um espaço vetorial que é um conjunto que deve satisfazer duas condições, né? Ele deve ser um conjunto linearmente independente e a partir das suas combinações lineares ele deve gerar todo o espaço vetorial, é um conjunto gerador do espaço. Então, uma vez que o conjunto satisfaça essas duas condições, ele é chamado de base de um espaço vetorial, né? Então, no R2, por exemplo, a gente tem a base canônica, que é formada pelos vetores 1, 0 e 0, 1. Né? Claramente, esse conjunto é linearmente independente, que são vetores perpendiculares, né? Fazem um ângulo de 390 graus. E qualquer vetor xy do R2 é x vezes o vetor 1, 0 mais y vezes o vetor 0, 1. Então, todo vetor do R2 é gerado por uma combinação linear desses dois vetores, isto é, esse conjunto gera todo o R2. Né? Então, essa base canônica ela é bastante amigável, né? Porque para eu calcular as coordenadas de um vetor nesta base, basta eu identificar as coordenadas. Quais são as coordenadas do vetor 4, 5 na base canônica? É 4 vezes o vetor 1, 0, mais 5 vezes o vetor 0, 1, ou seja, 4 e 5. Né? A gente viu alguns outros exemplos de bases de R2, a gente viu então que mudando eventualmente a base, as coordenadas de um vetor, né, podem ser alteradas e a gente precisa resolver em geral um sistema de equações, né, para determinar as coordenadas de um vetor qualquer numa base qualquer. Tanto no R2 quanto no R3. No R3, a base canônica é a base formada pelos vetores I e JK. Né? O vetor 1, 0, 0 também conhecido como vetor I, o vetor 0, 1, 0 conhecido como vetor J e o vetor 0, 0, 1 conhecido como vetor K. Então esses três vetores formam a chamada base canônica do R3. São vetores 2 a 2 ortogonais, né? São linearmente independentes e claramente todo vetor do R3 é uma combinação linear desses três. Né? X, Y, Z é igual a x vezes o vetor 1, 0, 0, mais y vezes o vetor 0, 1, 0, mais z vezes o vetor 0, 0, 1. E nós também vimos alguns outros exemplos de bases
do R3. Né? Então, para provar que um conjunto qualquer é base, você tem que provar duas condições pela definição. Né? O conjunto é Li e é gerador do espaço vetorial em questão. Né? Então, hoje eu vou mostrar aqui alguns exemplos, então, de subespaços do R2 e do R3, tá? Para a gente trabalhar um pouquinho com a ideia de identificar, né, o conjunto que é o conjunto gerador de um determinado espaço vetorial, né, do R2 e do R3. Tá? Então, assim, a ideia do conjunto gerador, né, é, a partir dele, né, é um conjunto que tem um ou dois vetores, ou três. A partir desse conjunto gerador, então, tu obtém todos os demais elementos do espaço vetorial, melhor dizendo. Fazendo aquela analogia de novo, né, com o sistema RGB, né, vocês podem fazer essa associação, né, o vermelho, o verde e o azul formam a base, né, das cores que podem ser representadas ali pelo computador, né? Então, de acordo com a combinação linear dessas três cores da base, tu tem uma determinada cor. Né? É exatamente essa a ideia. Né? E ele é muito interessante porque esse serve como modelo, né, matemático dessa estrutura. Né? Até em alguns softwares a gente consegue selecionar cores dessa forma. Né? No GeoGebra, por exemplo, vocês podem fazer a escolha de cores, né, selecionando ali um pouco do verde, um pouco do azul e um pouco do vermelho. Isso vai te dar uma determinada cor. Então, usa esse conceito, né, de combinação linear entre as cores para gerar, a partir das cores básicas, toda e qualquer cor. Então, a gente pode imaginar que o RGB, o vermelho, o verde e o azul, é o conjunto gerador, né, das cores, e é um conjunto linearmente independente. Isto é a base do espaço vetorial das cores representadas ali nos componentes eletrônicos. Então, eu vou apresentar para vocês aqui alguns exemplos, então, de subespaços vetoriais do R2 e do R3. Né? Deixa eu só mostrar aqui que eu tinha comentado aqui, que eu tenho publicado, então, alguns materiais aqui, né, no Moodle. Vamos ver como é que vocês estão enxergando aqui para a gente dar uma olhada. Então, aqui tem a apostila, aquela de álgebra matricial, que é um texto, né, onde eu desenvolvi, né, na verdade, essa apostila é uma apostila de apoio para a disciplina de álgebra matricial, mas tem alguns conteúdos que vocês podem aproveitar aqui dentro da álgebra linear, por isso que eu deixei ali. Né? Então, essa parte, por exemplo, de combinação linear de vetores, espaços vetoriais, transformações lineares, autovalores e autovetores, até o final, alguns assuntos vocês poderão aproveitar. Então, é nesse sentido que está disponível ali essa apostila. Então, nas últimas aulas, né, nós vimos combinação linear de vetores, conjuntos LI e LD e bases, espaços vetoriais, tanto no dia 8 quanto no dia 13 de abril, né, que foi a última terça-feira. Então, aqui estão a atividade de avaliação, o trabalho 1, né, que é um trabalho que foi encerrado, então, o prazo de entrega né, na data de ontem, né, certo? Então, aqui algumas listas de exercícios, né, sobre aqueles assuntos que a gente viu lá no início, tá? E então é isso que vocês estão enxergando aí, né, que está disponível ali no Moodle. Tá? Bom, então,
primeiro, né? O que é um subespaço? Bom, então a ideia é a seguinte, né? Um conjunto, digamos lá, um conjunto W contido, né? Contido é aquele símbolo que é conhecido lá da teoria dos conjuntos, onde é que está? Tem que procurar aqui em operadores, eu acho. Aqui, ó. Subconjunto D. Então, digamos que o W, né, seja um subconjunto não vazio, é um subespaço vetorial, V, se forem satisfeitas as seguintes condições. Primeiro, para todo par de vetores U, V, que estão em V, pertencentes a V, né, tem que achar aqui o símbolo. Então, a soma U mais V pertence a V. Vou aproveitar que edito aqui, ó. Aqui é para. E para todo vetor, eu aqui vou pegar e vou editar também. Para todo vetor que está em V e todo número real A, digamos, A pertencente a R, então, aqui o conjunto dos reais está meio escondidinho ali. Então, aqui o vetor A vezes U pertence a V. Então, quando um conjunto contido num espaço vetorial, V é um espaço vetorial, tá? Então, V é um espaço vetorial dado. Então, um subespaço vetorial vai ser um conjunto não vazio que, aliás, é um subconjunto aqui, desculpe. Começa com um subconjunto. Né? O subconjunto contido, então, de V não vazio é um subespaço vetorial do espaço vetorial V, se forem satisfeitas essas condições. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, pegar o V como espaço vetorial, o R2, né, o R2 é um exemplo de subespaço vetorial. Eu vou botar aqui o símbolo simplificado para ficar mais fácil. Né? Vamos pegar o seguinte subconjunto. O conjunto dos vetores R2, né, em que o y é igual a 4x. Então, evidentemente, esse é um subconjunto. Né? Isso aqui está contido no R2. Né? Evidentemente, E, por exemplo, elementos que estão em W, o 0, 0,
ele pertence a W. Claramente, é um elemento que está no W, porque o y igual a zero é igual a 4 vezes zero. Quer que me dá mais um exemplo aí de um vetor que pertence ao conjunto W? Por favor. Quem é que está aqui presente? Eduardo, Bruna, Gabriela, cada um de vocês. Eduardo, dá um exemplo aí de um vetor diferente do vetor nulo que está nesse conjunto aí. Ah, professor, não sei. Eu estava aqui viajando na aula, não me liguei. Aqui, ó, o conjunto W é formado pelos vetores que satisfazem essa condição aqui. Ah, tá. Beleza. Então, Por exemplo, x8, y2, y não, contrário, y8, x2. 2 e 8. Sim? Beleza. Realmente, o 8 é 4 vezes 2. Então, é um exemplo de um vetor que pertence ao conjunto. Bruna, diga aí, Bruna, um exemplo de um vetor que está ali no conjunto W, diferente do 0, 0 e do 2, 8. 1 e 4? 1 e 4. Muito bem. Realmente, 1 e 4 pertencem a esse conjunto. Gabriela, dá um exemplo de um vetor que não pertence ao conjunto, então. Por favor. Mais fácil, né? 13 e 7. 13 e 7. 13 e 7 não pertencem ao conjunto. Porque o 3 multiplicado por 4 não dá 7. Então, esse elemento não está no conjunto. Então, pela definição ali, né, desse conjunto, né, pessoal, é possível descobrir vários elementos que estão e vários elementos que não estão no conjunto. Na verdade, existem infinitos elementos, né? Vamos escolher um que tenha coordenadas negativas, por exemplo, que está um elemento que está dentro do conjunto que tenha coordenadas negativas. Por exemplo, se o x for menos 2, o y vai ser menos 8. Né? Então, mas todos esses vetores que estão no conjunto, eles têm satisfazem a mesma propriedade, né? O y é o x multiplicado por 4. Certo? Concorda com isso? Então, veja, vou pegar esse vetor aqui. Vocês concordam que esse vetor é igual a 2 vezes o vetor 1, 4? Vetor menos 2, menos 8. É a constante que eu tenho que colocar aqui na frente, ó, do vetor 1, 4, para dar igual a esse aqui. Qual é o número que eu tenho que botar aqui? Menos 2? Menos 2. Vou pegar outro aqui, vou chutar um outro aqui. E agora? Qual é o número que eu tenho que botar aqui para dar certo?
0,3. 0,3. Então, o que a gente pode observar? Todos os vetores que estão no conjunto, tá? Eles vão ser múltiplos do vetor 1, 4. Vocês concordam? Ó, vamos pegar outro aqui. Vamos pegar, sei lá, botar aqui 10 e 40, né? Se o x for 10, o y vai ser 40, né? Por aquela condição ali. Ó, se eu pegar o vetor 10, 40, ele é a mesma coisa que 10 vezes o vetor 1, 4, né? Então, o que isso quer dizer, pessoal? Que o vetor 1, 4, ele é o vetor gerador desse conjunto, né? Esse subespaço vai ser gerado por todos os múltiplos possíveis imagináveis do vetor 1, 4. Por exemplo, o 0, 0. Vamos pegar o 0, 0 aqui. Qual é o múltiplo que eu tenho que botar aqui na frente do vetor 1, 4 para dar o vetor 0? 0. Que número eu tenho que multiplicar aqui na frente do vetor 1, 4 para dar o vetor nulo? 0? 0. Né? Porque 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 4 é 0. Né? Então, o que esses exemplos estão mostrando, né, é que todos os vetores desse conjunto aqui vão ser múltiplos do vetor 1, 4. Ó. Um é multiplicado por 0, multiplicado por 2, por menos 2, por 0,3, por 10, enfim, qualquer vetor. Aqueles que não estão, bom, não interessa. Né? Bom, então por que este conjunto é um subespaço? Né? Ó, observa. Vamos pegar aqui, ó, dois vetores que estão lá dentro. Por exemplo, ó, o 2, 8 lá dentro. Né? Vamos pegar esse aqui, ó, o 1, 4, está lá dentro. Agora eu vou somar os dois. Quanto é que dá a soma desses dois vetores aqui? 2 mais 1 é 3, 8 mais 4 é 12. Né? 2 mais 1 é 3, 8 mais 4 é 12. A soma dos dois está lá dentro. Por quê? Porque a proporcionalidade se mantém. Ó. O 12 é 4 vezes 3. Né? Então, essa propriedade aqui, ó, vai ser satisfeita por esse conjunto. Todo vetor, todo par de vetores, melhor dizendo, que estiver dentro desse conjunto, a soma vai estar lá dentro também. Né? Vamos pegar esse vetor aqui, ó. Vamos chamar esse vetor aqui de, sei lá, de U. Tá? Então, U é um vetor desse conjunto. Vamos multiplicar por 5 desse vetor. Se eu multiplicar por 5, dá 10 e 40, que a gente já sabe que está ali dentro, né? Esse vetor realmente está lá dentro do conjunto, porque mantém a constante de proporcionalidade, né? O y, que é 40, é o x multiplicado por 4, que é o que diz a segunda propriedade. Ó. Quando eu multiplico qualquer vetor por qualquer número real, o vetor continua dentro do subconjunto. Então, quando isso acontece, quando o conjunto satisfaz essas duas condições, é chamado de subespaço vetorial. No caso, é um subespaço vetorial do R2. E qual é a figura geométrica que corresponde a esse conjunto de pontos aqui? Como é que é o gráfico desse conjunto?
Gabriela, que gráfico é o gráfico do conjunto dos pontos xy em que o y é igual a 4x? Uma reta? É uma reta e que passa pela origem, né? Porque o ponto 0, 0 é um ponto que está dentro do conjunto. Então, certamente, né, é uma reta que passa pela origem, né? Certo? Então, esse conjunto descrito dessa forma aqui, né, ele é o conjunto de todos os múltiplos do vetor 1, 4. Certo? Então a gente vai dizer que o conjunto gerador, né, desse subespaço aqui é o vetor 1, 4. Né? Na linguagem, né, da álgebra dos espaços vetoriais, esse conjunto é o resultado da união de todos os múltiplos, tanto positivos quanto negativos, né, do vetor 1, 4. Porque todos os vetores que estão dentro do conjunto, ó, como a gente destacou aqui, né, todo vetor que está no conjunto, ele é um múltiplo do vetor 1, 4. Às vezes multiplicado por positivos, como 2 e 10, por exemplo, ou 0,3, ou multiplicado por algum negativo. Aqueles que não estão, bom, aí né, não tem o que fazer, certo? Então esse é o sentido de dizer que um conjunto é gerado, né, por um determinado vetor, ou por 2, ou por 3. Nesse caso aqui, o conjunto gerador tem um elemento só. Tá? Certo? Bom, e por que é um subespaço? Né? Então vamos lá, vamos provar isso. Né? Demonstração de que W é um subespaço do R2. Nos livros, geralmente, né, o pessoal costuma dizer apenas subespaço, em vez de dizer subespaço vetorial, né, mas é nesse sentido, é um subespaço vetorial do R2. Né? Então, para provar isso, eu tenho que provar que são satisfeitas aquelas duas propriedades. Né? Só que o que eu comentei aqui, ó, né, é que somando esses dois aqui, né, ó, aqui eu peguei e somei, né, o 2, 8, ó, vou fazer aqui a conta para deixar registrado, o 2, 8, somado com o vetor 1, 4, né, que dá o vetor 3, 12, que pertence ao W. Né? É um caso particular, né, daquela propriedade. Né? Vamos fazer para outro par aqui, só para mostrar. Ó. Vamos pegar aqui um outro par de vetores aqui. Ó. Sei lá, menos 3 e menos 12. Né? É um vetor que está dentro do conjunto W, né? Porque o Y, que é menos 12, é 4 vezes menos 3. Vamos pegar um par aqui com, sei lá, positivo aqui. 7 e 28. Né? Esse elemento é um elemento do espaço vetorial W, porque o Y, que é o 28, né, é 4 vezes 7. Se eu somar os dois, ó, esse aqui, somado com o 7, 28. Né? Quanto é que vai dar? Vai dar 4. Opa. Menos 3 mais 7 dá 4. Né? E menos 12 mais 28 dá 16. Ó. Então, esse elemento, ele também satisfaz a condição de pertencimento, né? Porque o Y, que é 16, é 4 vezes 4, que é o X. Ó. Então, esse elemento também pertence ao W.
né, que é o que tem que acontecer. Se eu pegar qualquer par de elementos, né, de dois vetores, qualquer par, dois vetores quaisquer, pertencentes a W, a soma dos dois tem que estar no conjunto, tá? Porque isso é uma propriedade que é necessária para que o conjunto seja subespaço. Como é que a gente faz a demonstração genérica disso, né? Ó, faz assim, ó. Vamos imaginar, vamos por dois vetores, né, do subconjunto W, né? Opa. Por exemplo, para não trabalhar com valores numéricos, né, vamos imaginar o vetor U, digamos, um par lá. Digamos que aqui seja U1, vírgula U2. Tem que dar nomes aqui para as coordenadas, então eu vou chamar de 1 e 2, tá? Então eu vou imaginar que esse vetor é um caso particular de elemento do conjunto W, tá? A mesma coisa eu vou supor um vetor V, aqui na outra linha. Então V vai ser um vetor, digamos, V1 e V2, tá? Então dois elementos quaisquer do conjunto W. Mas vejam o seguinte, ó, se o vetor U pertence a W, né, então o que eu posso dizer a respeito das coordenadas, né? A coordenada U2, né, obrigatoriamente, ela tem que ser igual a 4 vezes a primeira coordenada, porque essa é a condição para que o vetor esteja no conjunto W, né? Ó, o Y, que é a segunda coordenada, tem que ser igual a 4 vezes a primeira, como a gente viu aqui nos exemplos. Ó. Todo vetor que está lá dentro, ele tem que satisfazer essa condição. Então, aqui nesse exemplo, nesse caso aqui, ó, quem é o Y? É o U2. Então, ele tem que ser 4 vezes o X, que é o U1. Né? A mesma coisa para o vetor V, né? O V2, que é o Y, ele tem que ser igual a 4 vezes o X, né? Que é representado pela variável V1. Tá? Então, agora eu somo os dois vetores. Se eu somar este vetor U com o vetor V, né, eu tenho que somar este vetor com esse. Mas como é que é feita a soma de vetores, né, pessoal? É a soma coordenada a coordenada. Então, vai dar o vetor U1 mais V1, aqui na primeira posição. E na segunda posição, vai dar a coordenada U2 mais V2. Certo? Então, essa é a operação de adição de vetores no R2, né? Soma a primeira com a primeira e a segunda com a segunda. Tá? Bom, eu quero saber, né, se essa soma está dentro do conjunto W, certo? Mas observa, qual é a condição, né, para que o vetor resultante da soma esteja em W? Esta coordenada aqui, ó, tem que ser 4 vezes a primeira, né? Então, vou analisar aqui. Quanto é que é U2 mais V2? Ó, quanto é que é U2? Aqui, ó, é 4 vezes o vetor U1. Quanto é que é o valor do V2? É 4 vezes o valor do V1.
Então, colocando em evidência, isso aqui vai dar igual a 4 vezes o 1 mais E1. Vou tirar o 4 depois ali. Então, o que vai acontecer? A proporção entre as coordenadas vai se manter, né? Certo? Com isso, eu posso dizer que o vetor soma realmente ele pertence a W. Tá? Então, eu não tenho mais dúvidas de que esse vetor soma pertence a W, porque a proporção da segunda para a primeira coordenada se mantém. É 4 vezes, a segunda coordenada é 4 vezes a primeira. No vetor soma, por quê? Porque lá na origem, né, tanto o vetor U quanto o vetor V, ambos satisfaziam aquela relação. Tá? Alguma pergunta ali, pessoal? Bom, então agora eu vou pegar um vetor qualquer. E um número real qualquer. Um vetor qualquer, digamos U, vou colocar aqui. Qualquer, digamos, letra A, tá? É representado pela letra A. Então, observa. De novo, né? O U é um vetor que é um elemento daquele subconjunto. Então, obrigatoriamente, né, a segunda coordenada tem que ser 4 vezes a primeira. Né? Agora eu vou pegar esse vetor aqui, ó, e vou multiplicar por um número qualquer. Então vai ficar A vezes U. Como é que eu multiplico um vetor pelo número A? Eu tenho que multiplicar cada uma das coordenadas, né, desse vetor, eu tenho que multiplicar por A. Então vai resultar no vetor que tem a primeira coordenada igual a A vezes a coordenada 1 e a segunda coordenada é A vezes o 2. Né? Esse é o vetor resultante da multiplicação por A. Né? Então a pergunta é, esse vetor realmente está em W? Né? Então eu vou analisar aqui qual é a relação para estar em W. A segunda coordenada tem que ser 4 vezes a primeira. Então vamos ver. A vezes o 4, A vezes o 2 é a mesma coisa que A vezes. Ó. O 2 eu posso substituir por 4 vezes o 1. Né? Certo? E como isso aqui é uma multiplicação de números reais, eu posso escrever que isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes A, que multiplica a coordenada 1. É uma multiplicação de números reais, a multiplicação é associativa e comutativa. Né? Então, eu posso trocar a ordem, posso associar do jeito que eu quiser. Então, vejam, a segunda coordenada do vetor resultante é 4 vezes a primeira. Né? Então, a conclusão, né, é que o vetor AU realmente pertence ao W. Né? Então, eu não tenho mais dúvidas aqui que realmente o W é um exemplo de subespaço vetorial do R2, né? E é gerado apenas por um vetor. No caso, o gerador é o vetor 1, 4. Né? Então, a conclusão
Esse conjunto é um subespaço WV. Vou pegar aqui, ó, não sei por que essa... essa fonte está um pouquinho maior, né? Vou botar aqui. WV é um subespaço vetorial do R2, depois eu ajeito ali, de dimensão igual a 1. Tá? Esse subespaço é gerado pelo vetor 1, 4. Certo? São todos os múltiplos do vetor 1, 4 que pertencem a esse subespaço. Né? Os demais vetores não pertencem. E observe que o vetor nulo é um deles, né? Conforme a gente viu ali. Né? Então, WV, né, é uma reta que passa pela origem do R2. Vou copiar daqui de cima. Fica mais bonito. Certo, pessoal? Então, em geral, o que vai acontecer, né, com os subconjuntos do R2? Quais são aqueles que realmente são subespaços do R2? Quais são os subespaços vetoriais do R2? São os seguintes. O WV igual ao conjunto formado só pelo vetor nulo, né? É um subespaço vetorial do R2. Vejam, se eu pegar dois elementos desse conjunto, quais são os dois elementos que tem ali dentro? É o vetor nulo. Se eu pegar dois elementos, tem que ser o U igual ao vetor nulo e V o vetor nulo. Se eu somar, vai dar o vetor nulo. Então, a soma de dois elementos está dentro do conjunto. Se eu multiplicar o vetor nulo por qualquer número real, qual é o resultado? É o próprio vetor nulo, que continua lá dentro. Então, vai satisfazer as duas propriedades exigidas para ser um subespaço vetorial do R2. Tá? O outro subespaço vetorial do R2, que também é chamado de subespaço trivial, é o próprio R2. Então, ele é um subespaço dele mesmo. Tá? A gente diz que esses dois subespaços que estão aqui, ó, destacados, né, o subespaço vetorial formado pelo vetor nulo e o subespaço vetorial, que é o próprio R2, são os subespaços triviais do R2. Tá? Então, este e este aqui são os subespaços triviais do R2. Os demais subespaços são as retas que passam pela origem. R2 são as retas que passam pela origem. E não existem outros. Toda reta que passa pela origem do R2 é um subespaço vetorial do R2. E as retas que não passam pela origem do R2 não são subespaços vetoriais do R2. Tá? As retas que não passam pela origem do R2 não são subespaços do R2. Quer que me dê um exemplo aí de uma reta que não passa pela origem, por favor?
é que me dá um exemplo de uma equação que representa uma reta que não passa pela origem da R2. 2x mais 1. Tá, mas o que é 2x só 2x mais 1? Ah, y igual a 2x mais 1. Ah, y igual a 2x mais 1. Tá. Ótimo, obrigado. Então, olha só. Então, esse conjunto, né, o conjunto dos pares x e y, em que o y é igual a 2x mais 1, né, é uma reta que não passa pela origem, certo? Quando x é 0, né, o y é igual a 1, tá? Então, realmente não passa pela origem, né? E eu estou dizendo, então, que não é um subespaço vetorial R2. Tá? Por quê, pessoal? Observa. Vamos pegar dois exemplos. Por favor, digam aí, o Eduardo, um exemplo de um vetor que está dentro daquele conjunto ali. Chuta aí um que está ali dentro dessa reta que tu deu o exemplo ali, por favor. 2 e 5. 2 e 5, tá. Realmente, esse aqui é um vetor que pertence a W, né? Porque o x é 2, né? 2 vezes 2 mais 1 vai dar 5. Muito bem. Agora, vou pedir para a Bruna me dar um exemplo de um vetor diferente aí do vetor U que também esteja no conjunto W, por favor. 1 e 3? 1, 3, né? Também pertence a esse conjunto, porque vai satisfazer a condição, né? Quando o x é 1, 2 vezes 1 dá 2, mais 1, o y é igual a 3. Agora vamos somar os dois. Será que a soma vai dar lá dentro? Vamos ver. Quanto é que é a soma desses dois aí? Gabriela, por favor, qual é a soma desses dois vetores? Diz para nós aí. 13 e 8. 13 e 8. Então, esse vetor está dentro do conjunto? W? Não. Por que não? Porque 2 vezes 3 é 6, mais 1 é 7, não 8. Exatamente. Né? Então, o 8, né? O 8 é diferente. Vamos pegar aqui o símbolo diferente. 2 vezes 3 mais 1. Né? Então, como a condição de pertencimento do conjunto W é que o y tem que ser igual a 2x mais 1, estes dois vetores são exemplos de elementos do conjunto W, só que a soma não está lá dentro. Isso viola a primeira condição que deve ser satisfeito para ser subespaço. Né? Para ser subespaço, qualquer par de vetores que tu invente e escolha arbitrariamente, dentro do conjunto que é candidato, né, a ser subespaço, a soma tem que estar lá dentro. Se tu encontrou um par de vetores que pertence ao conjunto, mas a soma não está, é porque ele não é subespaço vetorial do R2. Tá? Então, toda a reta do R2 que não passar pela origem vai ter esse problema, digamos assim. Né? Então, as únicas os únicos subespaços não triviais, né, que do R2 são as retas de origem. Nenhum outro conjunto será subespaço vetorial do R2. Tá? Então, é uma forma de vocês verificarem. É mais fácil a gente provar que um conjunto não é subespaço do que provar que é. Tá? Ok? Agora vamos dar uma olhada nos subespaços vetoriais do R3. Então, nós vamos ter a seguinte situação. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui, daí eu
Eu vou editando aqui. Bom, então, nós vamos ter um dos subespaços, que é também o subespaço trivial do R3, é o subespaço que é formado somente pelo vetor nulo do R3. Tá? Porque vejam o seguinte, né? Se a gente imaginar, pegam dois vetores desse conjunto, é a mesma coisa que a ideia anterior, né? Os dois têm que ser igual ao vetor nulo. Se eu somar, vai dar o vetor nulo, é um elemento do conjunto. E se eu multiplicar esse vetor por qualquer elemento real, vai dar o próprio vetor nulo, então todos os múltiplos dele estão ali dentro, né? Então, realmente é um subespaço. O outro subespaço do R3 vai ser o próprio R3. Né? Então, esses são os chamados subespaços triviais do R3, né? Por que se usa essa expressão? Né? Porque, em geral, né, o conjunto formado pelo vetor nulo do espaço vetorial e o conjunto formado pelo próprio espaço vetorial são subespaços vetoriais, porque eles são, por sua natureza, né, espaços vetoriais, então sempre serão subespaços. Bom, agora entre esses dois, né, entre o subespaço formado pelo vetor nulo do R3 e o subespaço formado pelo próprio R3, nós temos duas possibilidades. Nós temos as retas que passam pela origem, né? Mais subespaços não triviais. Opa. Nós vamos ter as retas que passam pela origem. Retas do espaço, né? Retas que passam pela origem do R3. E planos que passam pela origem do R3. Né? Esses são todos os subespaços vetoriais do R3. Né? Esse aqui tem dimensão 0. Esse aqui tem dimensão 3. O que é a dimensão? É o número de elementos da base. É que o subespaço formado só pelo vetor nulo, tá? Ele é um subespaço de considerar dimensão 0. Né? Então, o espaço R3, como a base do R3 tem 3 elementos, a gente vai dizer que tem dimensão 3. Né? Então, as retas que passam pela origem são os subespaços de dimensão 1. Tá? E os planos que passam pela origem são os subespaços de dimensão 2. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, então. Vou pegar o seguinte conjunto. Então, eu estou dizendo assim, que esse conjunto aqui, né, vocês estão enxergando bem essa... Vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Assim ficou melhor, né? Então, é o conjunto dos vetores do R3, né, o conjunto de vetores da forma x, y, z, em que o z é igual a x mais y. Tá? Então, isso aqui é um subespaço vetorial do R3, vai ser um plano pela origem, né? Que é um plano pela origem, né? E tem dimensão 2.
É isso que vai acontecer com esse conjunto aí. Então, observa. Bom, antes de a gente olhar aqui os resultados teóricos, Eduardo, por favor, dá um exemplo aí de um vetor que pertence a esse conjunto aqui do exemplo que nós estamos vendo em tela aqui, por favor. Inventa um aí. Um e 3. 1 1 e 3. 1 e 3. 1 e 2. 1 e 2. Aí sim. Aí sim. Aí é um elemento do conjunto, né? Beleza, obrigado. Bruna, inventa um outro aí diferente, Bruno, do conjunto, do abrevê. 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. Muito bem. Realmente pertence, né? Porque no primeiro caso, 2 é igual a 1 mais 1. E no segundo caso, o 5 é igual a 3 mais 2. Tá. Gabriel, dá um exemplo aí de um que não pertence, por favor. Quatro, 1 e 7. 4, 1 e 7. Esse não pertence, realmente não pertence, né? Porque o 7 não é a soma do x mais y, né? Vamos ver se eu acho aqui as... Tá aqui. Porque vamos botar assim, 7 não é a soma de... Bom, muito bem. Então a gente tem como identificar, né, se um vetor pertence ao conjunto ou se não pertence. É bem fácil. Só verificar ali. Se o z, né, for a soma do x e do y, então ele realmente pertence como os dois primeiros exemplos. Vetor 1, 1 e 2 e o vetor 2, 3, 5. Vejam que o 0, 0 ele pertence. Ó. O 0, 0, 0, 0, 0, né? 0, 0, 0. Né? Ele pertence ao conjunto porque a soma de 0 com 0 é igual a 0. Né? Então, assim, o vetor nulo, tá? Se ele não tiver no conjunto, já pode saber que não é subespaço. Tá? Esse é um teste bem fácil de fazer. Se não contiver o vetor nulo, não tem chance de ser subespaço. Bom, tudo bem. Então, agora vamos analisar aqui. Ó. Vou pegar aqui o conjunto de novo. Os vetores que estão nesse conjunto, né, eles têm que satisfazer essa condição aqui. Né? O z tem que ser igual a x mais y, certo? Então, vamos supor que um certo vetor, digamos, x, y, z, né, seja um vetor do conjunto do ABV, certo? Então, a gente pode afirmar, né, que esse vetor ele vai ser igual a esse vetor aqui, ó. Certo? No lugar do z, né, eu posso escrever x mais y, não é verdade? Ó? Aqui, ó, esse 2 que está aqui, ó, ele não é igual a 1 mais 1? É, né? O 5 que está ali é igual a 2 mais 3. Né? O 0 que está aqui é igual a 0 mais 0. Né? Então, sempre que um vetor está no conjunto, né, é porque o z ele é
igual a x mais y. Né? Então, eu posso identificar os vetores nessa forma aqui. Ó. São vetores em que a primeira coordenada sendo x e a segunda coordenada sendo y, a terceira coordenada está determinada. Né? O valor da terceira está definida depois que vocês definem a primeira e a segunda. Como a Gabriela, por que ela disse que esse vetor não pertence? Porque ao definir as duas primeiras, ela já sabia que tem que ser 5. Então ela achou qualquer valor aqui. Poderia ser, por exemplo, menos 8. Né? Só não pode botar o 5 ali. Né? Para não pertencer ao conjunto W, é muito fácil. Tu pode chutar qualquer valor, no caso ali do exemplo, diferente de 5. Tem mais chance de não estar do que estar, né? Se a gente chutar, digamos, aleatoriamente. Né? Certo? Então, quando um vetor está lá dentro, o z tem que ser igual a x mais y. Então, vocês vejam que esse conjunto aqui, ó, esse vetor é a mesma coisa que x vezes o vetor 1, 0, 1, mais o y vezes o vetor 0, 1, 0. Né? Certo? Ó, para dar o x, na primeira e na terceira, tu tem que multiplicar o x por 1, 0 e 1. Aqui tem que ser 0, 1 e 1. Ó, e para dar o y na segunda e na terceira, tem que botar o 1 aqui e 1 aqui. Certo? Então, o que significa isso? O que está sendo dito aqui? Ó? Todo vetor desse subespaço é combinação linear dos vetores 1, 0, 1 e 0, 1, 1. Quer ver? Ó, vamos pensar aqui nesse exemplo aqui. 1, 1 e 2. Qual é a combinação que eu tenho que fazer? Vamos botar aqui uma fonte maior. Aqui. Ó. Vamos ver se dá certo. O x é 1 e o y é 1, né? Ó. 1 vezes 1 mais 1 vezes 0 vai dar 1 aqui, né? 1 vezes 0 aqui no meio, esse primeiro não contribui, né? E aqui, ó, 1 vezes 1 vai dar 1 lá. E olha a terceira coordenada, que é 2, ó. 1 vezes 1 vem daqui, 1 vezes 1 vem daqui, vai dar 2 lá. Então, realmente está certo. Né? Vamos ver o 2, 3, 5. O 2, 3, 5, ó. Ele é a combinação 2 vezes o vetor 1, 0, 1, mais 3 vezes o vetor 0, 1, 1. Né? Com esses dois vetores, a gente consegue gerar qualquer combinação a partir desses dois. Aqui não pegou a fonte ali, deixa eu arrumar isso aqui. Tá? Então, este subespaço vetorial aqui, ó, né, é um plano que passa pela origem e todos os vetores que estão neste subespaço são combinações lineares desses dois aqui, ó. Tá? Então, a base desse subespaço vetorial é o conjunto formado por esses dois. É por isso que a gente diz que esse conjunto é um subespaço vetorial do R3 de dimensão 2, né? Porque são necessários dois vetores linearmente independentes para gerar aquele subconjunto. Tá?
Bom, então agora vamos demonstrar que isso aqui é um subespaço. Esse conjunto aqui, né? Então, a primeira propriedade é mostrar que isso, ó, vamos pegar dois vetores quaisquer aqui, só para antes de a gente fazer a demonstração. A gente viu que esses dois vetores estão no conjunto do WV. Vamos fazer a soma desses dois aqui, ó. Este aqui. Opa. Não pegou ali a minha cópia. Este somado com 2, 3, 5. Quanto é que vai dar aqui? Ó? 1 mais 2 é 3. 1 mais 3 é 4. 2 mais 5 é 7. E realmente, ó, esse vetor, ele pertence a WV, né? Certo? Por quê? O 7 é igual a 3 mais 4. Então, o que eu estou querendo mostrar com esse exemplo aqui primeiro? Que quando eu pego dois vetores do conjunto WV e somo esses dois vetores, o vetor resultante também está no conjunto WV, que é a primeira condição para que seja subespaço. Tá? Então, vou fazer isso genericamente. Né? Vou pegar aqui, ó. Esse conjunto e vamos mostrar que a soma dos dois é um vetor de WV. Muito bem, então eu vou pegar aqui um vetor, vou chamar aqui de, aí eu vou ter que mudar a notação aqui, ó. Vou botar aqui o 1, vai ficar melhor aqui, ó, a manipulação algébrica. O 1, o 2 e o 3. Se ele pertence a WV, então a soma de 1 com 2 tem que dar o 3. Né? Então, o 3 vai ser a soma do 1 com o 2. Agora eu vou pegar um V. Pertencente a WV. Então, aqui vai ser V1, V2... V3, né? Então o V3, que é a terceira coordenada, né? É a soma do V1 com o V2, tá? Agora tá certinho, né? Então agora eu vou somar aqui, ó. Acho que eu consigo somar aqui no alinhamento aqui, né, dos dois vetores. Então aqui, ó, vai ter o 1 somado com o V1, né? É o seguinte, soma dois vetores. Né? Agora eu vou pegar e vou copiar aqui, depois eu ajeito o índice ali. Então, aqui na segunda coordenada vai dar o 2 mais V2 e o 3 mais V3. Vamos arrumar aqui. Então, eu quero saber se esse vetor, né, será que ele pertence ao WV? Né? Então, qual é a condição para pertencer? Na terceira coordenada,
tem que ser a soma das duas primeiras. Então, vamos lá. Ó. Vejam, quanto é que é o 3? É o 1 mais o 2, né? Porque o 3, o vetor U, ele pertence a W. Então, a terceira coordenada desse vetor é a soma das duas primeiras. E o vetor V, ele também pertence. Então, o V3 é igual a V1 mais V2, está escrito ali. Mas como a soma de números reais ela é comutativa e associativa, né? Eu posso escrever do jeito que eu quiser isso aqui, né? Então, eu posso escrever isso aqui como soma de U1 mais V1, só trocar a ordem aqui, ó, mais o 2 mais V2. Que prova que realmente, né, a soma das duas primeiras, da primeira para a segunda é igual à terceira coordenada. A terceira coordenada representada por o 3 mais V3 é a soma da primeira representada por 1 mais V1 com a segunda. Né? Então, isto mostra que U mais V pertence a W. Então, aquela interrogação que tinha ali, né, não existe mais. Tá? Agora eu tenho que mostrar a segunda propriedade. Né? Eu vou supor um vetor qualquer e um número real qualquer e mostrar que o múltiplo está lá dentro. Tá? Então, vamos lá. Vou pegar um vetor U. Então, A vezes U vou pegar A vezes U. Opa. Ó, a gente coloca o A aqui na frente. Ah, faltou o parênteses aí. Vai ficar. Pela propriedade distributiva, né? É só colocar o A aqui dentro desse parênteses. Ó. Vai ficar A vezes o vetor vezes a primeira coordenada, A vezes a segunda e A vezes a terceira. Né? Então, A vezes o 3, que é a terceira coordenada do vetor soma, vai ser igual a A vezes a soma o 1 mais o 2, né? Ou seja, é A vezes o valor representado pelo U1, usando a propriedade distributiva aqui, né? Mais o A vezes o valor representado pela coordenada U2. Isso prova, então, que a soma das duas primeiras é igual à terceira, né? Certo? Então, qualquer múltiplo real do vetor U pertence a W. Né? Logo, o A vezes U, esse vetor aqui, ele é um vetor pertencente ao espaço vetorial, ao conjunto W. Com isso, esse conjunto resta demonstrado que ele é um subespaço vetorial do R3. Né? Então, é assim que a gente faz, né, esse tipo de demonstração para concluir que um determinado conjunto é um subespaço vetorial da R3. Certo?
Então, é isso aí. Isso aqui é uma outra coisa, eu não vou trabalhar com isso agora. Então, deixa eu só comentar aqui, né, pessoal, o que esses exemplos nos mostram, né, é que para eu trabalhar no espaço vetorial R2, então, excetuando os subespaços triviais, né, que são formados pela origem do R2 e o próprio R2, somente existem como subespaços não triviais as retas que passam pela origem do R2, né, que tem dimensão 1, porque elas vão ser geradas por um único vetor, como nós vimos no exemplo ali, né. Enquanto no R3, excetuando-se os subespaços vetoriais triviais, né, isto é, o subespaço formado só pela origem do R3 e o próprio R3, restam os subespaços vetoriais de dimensão 1, que são as retas pela origem do R3, e os subespaços vetoriais de dimensão 2, que são os planos pela origem do R3. Tá? Então, qualquer conjunto, seja reta ou plano, que não passe pela origem do R3, né, não será um subespaço vetorial do R3. Né? Porque ao não passar pela origem, não vai conter o vetor nulo, que é uma condição obrigatória, e não vai satisfazer aquela condição. Eles vão encontrar dois vetores lá dentro que a soma não vai estar lá dentro. Tá? Certo? Vamos finalizar aqui um último exemplo, então. Vamos pegar o último exemplo aqui. Vamos pegar o seguinte conjunto aqui. Tá? Então, mesma coisa. Gabriela, por favor. Está aí, Gabriela, ainda? Sim, professor. Tá. Então, dá, por favor, um exemplo aí de um vetor que pertence a esse conjunto aí que eu criei agora. Um que pertence. Pertence. 0,2, 0,4 e 0,4. 0,2, 0,4 e 0,4. Ótimo. Então, esse aqui realmente pertence, porque a soma dos três ali vai dar 1. A gente nem vai escrever, porque dá para fazer a conta mentalmente aqui, né? Bruna, por favor, um outro exemplo aí de um vetor que pertence ao conjunto do ABV ali. 0,2, 0,2 e 0,6. 0,6. Tá. Então, esse conjunto, esse elemento realmente também é um elemento do ABV, porque 0,2 mais 0,2 mais 0,6 é igual a 1, tá? Agora, vamos somar os dois. Vamos chamar esse aqui de U e esse aqui de V. Tá? Quanto é que dá a soma U mais V? Vamos fazer direto aqui a soma. 0,4, 0,6 e 1. Tá? Soma aqui, dá 0,4. Soma aqui, dá 0,6. Soma aqui, dá 1. Bom, então eu pergunto para vocês, pertence ou não pertence ao conjunto W este vetor U mais V? Não pertence. Não pertence, né? Porque a soma dos elementos deste vetor não vai dar 1.
Se eu somar aqui, ó, 0,4 mais 0,6 mais 1, vai dar 2, né? E 2 é diferente de 1. Então, ou seja, sendo um plano que não passa pela origem, é um subconjunto do R3 que não vai ser subespaço vetorial do R3. Tá? E então, nesses casos, quando não é subespaço, é muito mais fácil de provar que não é. Basta vocês mostrarem um exemplo, né, de um par de vetores que separadamente os dois estão no conjunto, como o que vocês inventaram aqui, o U pertence e o V pertence, mas a soma não pertence. Bom? Então é isso. Eu agradeço a participação de vocês, né? E se der tempo aí no final de semana, eu vou já conseguir fazer a avaliação da tarefa avaliativa que vocês fizeram, né? E se eu conseguir ler e corrigir todos os trabalhos, já na terça que vem eu dou um retorno para vocês, tá bom? Professor. Uma boa noite para vocês e até terça-feira. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite.